Lembrando a todos que a gente está em casa, né? Se caso vocês escutarem alguma interferência, é natural, viu, pessoal? Algumas pessoas vão entrando aqui. A Nayara já chegou. Só um instantinho, minha querida, só para me colocar aqui a nossa live no Facebook. Pronto, e aí já estamos no Facebook. Algumas pessoas vão chegando por aqui. Para a gente não perder tempo. Essa questão do Facebook, na área, eu tô tentando aqui já regularizar. Eu só ver se eu consigo ver aqui. Pedir a minha noiva que venha por aqui para ela me dar uma ajuda. Tirou o Facebook daqui, foi? Ela tá dando uma olhada lá. Nayara, primeiramente eu queria saber de você como é que tá a cidade de Caruaru, o clima aí, como é que está? Tá frio, quente, tem chovido, não? Como é que está aí a situação? Então, Alisson, a gente já está agora no começo do inverno, né? Já está um pouquinho frio, né? Tem dia que está mais quente, tem dia que está mais frio. O velho clima de Caruaru, meio maluco. Sei. Eu sofri muito em Caruaru quando eu fui conseguir fazer da entrada na universidade, né? Porque eu peguei Caruaru bem no período de frio. E aqui a gente saiu daqui dessa região, né? De Santa Cruz de Capibaribe, São Domingos, Brejo. Não faz tanto frio assim, eu sofri muito. A gente pegou bem esse período aí. Dá um abraço aqui para o Caruaru é uma terra fria, viu, Alisson? mandar um abraço pro deputado estadual Clodoaldo Magalhães, está nos acompanhando. Né, tô Um vendo que aqui a abraço. gente tá tudo certinho pelo Facebook, isso é positivo, isso é muito bom. Né, o pessoal do Facebook está nos compartilhando, está nos assistindo também. O pessoal do Caruaru, 24 horas, né, do meu amigo Caleb, nos acompanha. A gente está falando com uma pré-candidata a vereador daí, desse município. Então é interessante que vocês nos acompanhem e compartilhem essa live. Agora vamos fazer como sempre fazemos com os outros convidados, né? A gente gosta de conhecer um pouco da história da pessoa. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória. Vi que você é universitária, que você caminha por vários campos, né? E além do mais também está ingressando na política. Queria saber um pouco mais sobre sua história.
Então vamos lá, Alisson. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho das minhas ideias com quem está acompanhando. Veja bem, Alisson, eu nasci e me criei aqui em Caruaru, então sou caruaruense, né? Boa parte da minha vida ela foi aqui, somente um tempo curto. Eu morei em Recife, num período de formação, mas da infância, adolescência foi toda aqui e a vida adulta também. Para quem não me conhece, eu sou Nayara, sou enfermeira, professora universitária. Minha primeira formação foi em pedagogia, então a raiz da educação e da saúde ela é muito forte, não é? Tanto no meu discurso como na minha própria prática diária. Sou filha de sulanqueiros, então meu pai e minha mãe ainda atuam na Sulanca muito tempo, não é? Desde quando eu nasci, então eu cresci dentro daquela feira e toda a minha formação ela é graças à luta deles, né? Então meu pai e minha mãe, com muito esforço, trabalharam para que eu conseguisse ter uma educação. E aí foi uma época muito difícil, né? Uma época que criar filhos e educar filhos era uma missão praticamente impossível para quem que não tinha dinheiro, quem não tinha grandes estruturas. E eu sempre ouvi muito do meu pai, né? Que ele não tinha herança para me dar, mas o que ele poderia me dar era estudo. E aí tanto eu e meu irmão a gente teve muito investimento e esse investimento veio da parte da Sulanca mesmo, né? Eu sou muito grata em todos os lugares que eu vou, eu gosto de falar isso, da minha raiz. Hoje eu atuo, né, há alguns anos, na verdade, como professora universitária na área de saúde, trabalho na faculdade Uninasal daqui de Caruaru, e também coordeno pós-graduação em outra instituição. Então, eu coordeno uma pós-graduação de urgência, emergência e unidade de terapia intensiva. Então, toda a minha vida adulta, ela é formada, ela é voltada para a educação e para a saúde. São as minhas frentes de trabalho. Então, é isso, né, Alisson? Eu hoje estou na condição de pré-candidata, porque eu acredito de verdade que a política é o caminho para a transformação. O que a gente tem visto aí, de fato, não é a política genuína, é a politicagem. Então, esse próprio sentimento de indignação tem me feito, né, colocar o meu nome à disposição e aí vamos em frente para a luta. De onde nasceu, Nayara, esse desejo? Obviamente, nunca parte da pessoa. Acho que é muito egoísmo de uma figura dizer, não, eu já tenho DNA, ou eu me identifico, enfim. Sempre nasce de alguém, sempre tem alguma pessoa ou um grupo que, rapaz, tu tem jeito, você deveria estar lá, configurando, tá disputando, enfim. De onde nasceu? Então, Alice, eu já tive algumas experiências na área política, eu sempre gostei muito de política, mas nada até 2016 muito efetivo. Quando foi em 2016, eu recebi o convite para integrar a equipe do, na época, delegado Eric Lessa, ainda não era deputado. Ele concorreu ao pleito aqui em Caruaru para prefeito, inclusive foi muito bem votado, mais de 41 mil votos. E eu integrei a equipe dele. E a partir dessa integração, coordenei a parte de mulheres, coordenei algumas outras áreas no momento que estávamos concorrendo ali. E essa afinidade política com o grupo dele, né, formamos, na verdade, um grupo que virou uma verdadeira família. E essa afinidade veio trazendo um certo despertamento até do próprio grupo. E aí, em 2016, eu voltei a me encantar com a política, né? Eu estava muito desacreditada com a política e eu conheci uma política diferente, uma política nova. A política que eu acreditava, mas eu ainda não tinha visto, né, de perto, palpável. E aí, a partir disso, nós continuamos caminhando juntos. Quando foi em 2018, eu integrei novamente a equipe, continuamos juntos, né, desde 2016. E aí, em 2018, a gente novamente, dessa vez, para o pleito como deputado. E aí conseguimos, né? Graças a Deus chegamos lá. E aí, de 2019 para cá, o próprio grupo já vinha estimulando, já vinha falando, né, que eu tinha um perfil, que de repente eu poderia, enfim. Então, quem estava em volta começou estimulando
e a própria atividade ali no dia a dia, podendo ver que a política, ela de fato, ela pode acontecer da forma que eu acredito, me estimulou muito, foi um grande estímulo. E aí eu pensei bastante, porque querendo ou não, nós sabemos que colocar o nome à disposição é uma exposição muito grande da vida, né? A própria sociedade, ela Sim, cobra sim. muito e tem que cobrar, então a vida da gente fica aquele livro aberto, onde todo mundo quer saber, quer conhecer, quer encontrar o defeito, quer encontrar a qualidade. E aí eu refleti muito, e muita gente perto de mim conversou apoiando, conversou encorajando, e aí esse ano decidimos encarar o pleito aqui para vereadora no município de Caruaru. Para a mulher ainda é mais difícil, né, Nayara? Porque vocês naturalmente já sofrem um preconceito da sociedade e ainda não é 100%, mas existe ainda, né, muita gente que discrimina a mulher de certa forma, ela participando na política. Eu acho que nesse pleito vai dar uma modificada bem legal, né? Porque agora as candidatas laranjas que eram utilizadas, né, nas cidades de interior, já a gente sabe que para completar aquela chapinha, botava uma mulher, uma tia, a mãe, né? E ela nem disputava, ficava na dela, terminava a eleição sem nenhum voto. Agora mudou o negócio. Isso é muito positivo também, né, Nara? Muito, Alisson. Na verdade, durante muitos anos, né, muitas eleições, a gente teve as candidatas de fato fantasmas, né? Tava ali o nome apenas para cumprir a cota, mas de verdade não competiam e a gente não competia de igual para igual. Eu acredito muito que, como você falou, esse ano vai ser diferente, até porque o tom da igualdade, ele cada vez mais tem sido discutido, e a mulher Uhum. cada vez mais também tem entrado, não é, em posição de destaque. E acredito muito que aqui em Caruaru nós vamos conseguir sim ter mais mulheres vereadoras, porque hoje a gente só tem uma, não é? E a gente vê um ambiente plenamente machista por conta da herança, não é? Por conta da história da gente. A nossa própria cultura não consegue enxergar muito a mulher em algumas posições, em algumas funções. Mas isso tem sido desconstruído ao longo do tempo. E aí a gente tem visto esses avanços. Eu acredito muito, inclusive, que a gente vai ter uma renovação muito grande na Câmara de Vereadores aqui, porque a própria população ela tem clamado por renovação. Não é? A gente tem aí vereadores de mandato de muito tempo, né? Alguns têm feito de fato uma verdadeira carreira profissional e a população quer mudar. Né? A gente tem ouvido a própria população clamar por renovação. E aí eu acredito que nesse contexto de renovação vai entrar sim a figura da mulher e se Deus quiser a gente vai chegar lá. Muitos políticos de mandato, esses que fazem a profissão do vereador a sua carreira toda, vão sofrer muito também nessa eleição na área, eu acredito, em virtude dessa pandemia. Essa pandemia, muita gente só vê o lado negativo, eu vejo o lado nela também positivo, né, que vai ser tirar um monte de político que vive se apossando de uma cadeira de vereador, né, porque os camaradas não vão ter como adentrar nesse meio tecnológico, não tem relacionamento nenhum com as redes sociais, com a juventude, com o público que interage, isso seja no Facebook, no Instagram. Os caras não sabem nem mexer direito. Conseguiu me Voltou ouvir? agora. Não, travou e parou tudo. Mas foi a minha que travou. Foi a tua. Para mim foi Deixa a eu- tua. Então deixa eu colocar. Deixa eu sair daqui. Eu vou botar os dados móveis para a gente não ter mais essa dor de cabeça. Opa, voltou. Tá me ouvindo agora?
Tô lhe ouvindo. Pronto. Eu falava que eu acredito que é muito positivo essa questão da pandemia, né? Porque muita gente só vê o lado negativo. Eu tento encontrar alguma coisa positiva dentro das questões negativas, né? E essa questão dessa pandemia, no ano de eleição, onde tem muito vereador que fez carreira a vida toda dentro de uma Câmara, que tem lugar cativo, que acredita na sua mente. Né? Tem pessoas que têm aí 28 anos, 26, 16, 18 anos como vereadores, né? Tem que haver uma renovação, e eu torço muito, né, por essa renovação. Esses camaradas que têm dificuldade de interagir com o público, de fazer uma live, de conversar, né, pelo Instagram, pelo Facebook, vão sofrer muito nesse período também. Você acredita assim? Acredito plenamente, Alex. Na verdade, eu enxergo a campanha de 2020 como um divisor de águas. Você bem colocou aí a questão da pandemia e, de fato, a gente tem que extrair algo bom dela. É um verdadeiro desafio. Eu tenho escutado muitos cientistas políticos falando também que até para a própria ciência política é um ambiente totalmente novo, porque a gente vai entender como o eleitor se comporta ali no momento da própria votação. Então, toda a estrutura modificou. As pessoas eram muito acostumadas a fazer um tipo de política muito próxima, não é? De abraçar, de tocar, de ir nas casas, de aglomerar, tudo que não é permitido no momento. Então, de fato, é a política das redes sociais, é o que a gente está fazendo aqui, batendo um papo, né? Dialogando, mostrando as ideias, entrando em contato. Então, eu acredito, não é, que o perfil mais jovem, o perfil de quem tem habilidades com as redes sociais vai chegar mais perto da própria população, né? Então, existe uma grande possibilidade, de fato, da gente ter uma renovação e ela tem uma porcentagem grande. E a gente deseja bastante que aconteça, né? Você falou aí uma coisa que é verdade. A gente tem políticos aí, de fato, de carreira. Políticos que é praticamente um concurso público. Entrou e aí tem a cadeira cativa e continuam lá. Nesses dias, eu estava até dando uma olhadinha no que a gente tem de projeto de leis, né? Daqui de Caruaru. E aí eu fiquei tão entristecida, Alisson, porque a gente vê muito vereador, ele levando indicação da troca de nome de rua, indicação somente de tapar buraco em rua, mas a gente não tem projeto de lei efetivo, projeto de lei que vá influenciar diretamente na vida da população. Por isso que a gente vê muito, fulano do bairro tal, vereador de tal bairro, não é? Fulaninho de tal área, porque pega ali um segmento, pega uma representatividade e só vai representar aquele segmento, aquele bairro. E o restante da população, ela sofre muito, porque de fato está faltando vereador da cidade, né? Pessoas que governem, que administrem Caruaru, no caso Caruaru, que é o que a gente está falando. E não apenas do bairro tal, não apenas de tal área. Então, a gente ainda é muito carente. Caruaru é uma cidade que cresceu muito, né? Já não é mais aquela cidade tão pequena. A gente é um grande polo econômico, inclusive. E aí a gente sofre, porque a gente tem a velha política praticada. A gente tem vereadores trocando apenas nome de rua, reivindicando calçamento e fica limitado nisso, como se o papel do vereador fosse esse. Não é? Nesses dias, há um tempinho atrás, eu vi uma pessoa, um vereador, bem contente, assim, publicando que estava fazendo transferências de paciente. E aí estava colocando os pacientes na ambulância, indo levar e trazendo eles de volta, como um grande ganho. Onde, na verdade, não é o papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizar, não é a gestão, é possibilitar que a gestão pública ela aconteça de fato, né, de forma genuína. E isso é muito carente em Caruaru, e não somente em Caruaru, em muitas cidades. Então, eu tenho muita esperança, né, que de tudo que é ruim vem um lado bom. Então, melhorias na nossa cidade. E é isso, Alisson, que eu acredito. Deu uma travada aqui para mim, eu não sei se as pessoas conseguiram te acompanhar no final. Né? Aqui no Facebook, o Caio Souza diz: vai ter filha de sulanqueiro, professora, formada e inteligente na Câmara de Vereadores de Caruaru.
Chega da velha política em Caruaru. É o que a gente está falando, né? Eu participei durante pouco mais de 8, 9 meses por aí de uma Câmara de Vereadores aqui da região, né? Acompanhei de perto o trabalho deles. E tinha uma vereadora lá que de vez em quando ela ia para a tribuna da Câmara só para ler o cardápio do que tinha na escola. Olha, hoje a merenda é essa, essa e essa. Tinha outro vereador que a função dele era pesquisar no município quem tinha morrido, né, para mandar os pêsames, né, os votos de pesar à família de fulano. Outro era para mandar, né, os votos de parabéns ao prefeito por isso, por isso, por aquilo. Você me apresenta agora uma nova realidade, né? O camarada que só reivindica por calçamento, né? Enfim, é uma velha política triste, lamentável, né? E que eu acredito piamente que a gente deve ter, sim, e merece ter uma renovação política, né? E isso parte também, eu acredito, da sua área de formação, né? Formado em pedagogia, dentro dessa área na atuação. Veja, nesse dias e ele falou uma coisa que me marcou muito. Áreas, no meu caso, que eu aqui para vocês. Eu atuo como professora universitária. Sou formada Uhum. em pedagogia, sou formada em enfermagem, tenho algumas especializações, coordeno uma pós-graduação. Então, entende-se, né? Eu acredito que o público consegue entender que ao chegar ali, irão ter eixos que eles terão prioridade. A gente vai conseguir um diálogo melhor. No meu caso, eu sempre coloco muito a educação e a saúde. Para trabalho limitado da velha eu acredito muito. As pessoas também estão atentas para isso. Durante muito tempo, a população ela ficou atenta somente a quem estava concorrendo para prefeito. Esqueceu que a Câmara de Vereadores é tão importante quanto. A gente ter Sim, uma estrutura, não é? Uma estrutura de legislativo eficiente é tão importante quanto a gente ter um executivo eficiente. Então, eu destaco isso aqui para vocês. De fato, não é? A Câmara de Vereadores, ela precisa ter essa renovação, ela tem que ter pessoas com competência para poder ali estar. Não é apenas vontade, é importante que tenha a vontade política, a boa intenção, os bons projetos, mas também que conheça os caminhos para a aplicabilidade desses projetos. Porque senão só vai ficar na boa intenção e nós sabemos que apenas com boa intenção a gente não consegue evoluir como cidade. tem uma pessoa na área que você citou anteriormente que tem boa intenção e que tem feito um trabalho brilhante. Eu tenho acompanhado ele, é uma pessoa que tem uma admiração, né, muito grande, que é pelo delegado Lessa. Ele participou aqui desse quadro, a gente bateu um papo quase uma hora. Eu queria ver de você, saber de você, né, como é a atuação dele aí no município de Caruaru e também dos outros deputados estaduais. Bom, o deputado, o Eric Lessa, é um deputado muito atuante. Inclusive, ele tem sido destaque na Assembleia Legislativa. Né? Quem acompanha as redes sociais dele, de fato, vê que ele não para. Né? Mesmo nessa situação pandêmica, é alguém que tem pensado em Caruaru, que encaminhou verba, que está trabalhando, que faz indicações, enfim.
eu tenho visto o trabalho dele de uma forma muito positiva. De fato, como foi prometido, tem sido feito. Não é? Desde ali, um político diferenciado, porque ele é muito próximo do povo. É um político, se hoje alguém está aqui acompanhando, quiser falar com ele, facilmente fala com ele. Não é? Liga, ele atende, ele está ali no WhatsApp, o gabinete plenamente aberto para a população. Muitas das indicações, muitos dos diálogos que a gente teve, inclusive diálogos que eu tive com ele, já consegui ver como indicação dele na Assembleia Legislativa, então ele é muito próximo. E isso é muito bom, porque com o passar do tempo, as pessoas estão ficando cansadas desse político que está num pedestral, não é, que é um verdadeiro herói, que ninguém chega perto. Já foi o tempo disso. Na verdade, o povo quer representação. O povo quer olhar e quer dizer, não, fulano vai estar ali, mas fulano vai trabalhar em benefício da coletividade. Então, eu vejo o trabalho dele de uma forma muito positiva, Alisson. Voltando para a educação, minha querida, eu queria saber de você como é que está nesse momento, né, a educação. Como você está vendo aí também na cidade de Caruaru, eu faço faculdade aí na Unifavip, né? E para mim eu tive uma perca muito grande, não por conta da universidade, o conteúdo foi passado, mas você sente falta de estar em contato com o professor, de dialogar com ele, tirar dúvidas, né? A gente sente a necessidade do contato. A internet fez a mesma, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa se a gente tivesse agora no mesmo espaço, né, eu e você fazendo essa entrevista, porque a gente está à distância. Por motivos, damos esse período à distância lá na universidade, tem os ensino médio, né, e o fundamental. Eu vi no início da pandemia, por exemplo, que muitos pais estavam sofrendo, agoniados com os filhos para acompanhar as aulas remotas. Queria ver uma análise sua também sobre essa questão. Na verdade, é um desafio muito grande. Tanto para quem está ministrando a aula de forma remota, como para quem está ali acompanhando a aula e interagindo. Tudo é muito novo. Então, foi um tempo, na verdade, ainda é um tempo, de adaptação para todo mundo, tanto para o alunado como o corpo docente, como toda a estrutura que compõe as universidades, nível médio, enfim, todas as categorias. Eu vejo, Alisson, de fato como perda, né? A gente não pode falar que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. O contato ali diário, a troca, ela é muito importante. É muito importante tanto para o adulto como para a criança. As crianças estão sofrendo muito com isso. Elas estão há muito, muito tempo dentro de casa. E aí, deixá-las firmadas na tela de um computador e uma TV é um desafio enorme e nem todas conseguem. Inclusive, muitas não conseguem porque não têm acesso à tecnologia. Por mais que diga canal tal, tem casas que não têm nem televisão, tem casas que não têm internet. Então, existe essa dificuldade e ela é essa dificuldade, mesmo tendo essa habilidade, eu consigo enxergar como um ano que, para recuperar ele, a gente vai ter muita dificuldade. Mesmo o conteúdo, ele tendo sido ministrado, né, em todas as categorias, tanto ali na rede básica como na rede superior, mesmo o calendário tendo sido cumprido, ainda a gente vê que vai ficar um déficit. E acredito que nas crianças, quem está na fase ali, né, pré-escolar, até o fundamental para um nível médio, a perda ainda é maior, né? Ela é maior, porque a criança ela não consegue absorver somente ali acompanhando, como a gente acompanha no ambiente virtual universitário. Ela não tem a paciência, ela não está preparada para aquilo, ela tem que ter uma dinâmica totalmente diferente para ela. Então, eu, como educadora, né, eu considero o ano de 2020 um ano que, para recuperar ele, talvez a gente não consiga recuperar ele. Né? Então, vai ter que ter toda uma nova adaptação para aqueles que são adultos, que, como você, que está aí no ambiente universitário também. Vai exigir de você muito mais, né? Muito mais do que se estivesse ali ao vivo na aula
presencial, vai exigir um tempo além. E que talvez até esse tempo que perdeu não consiga recuperar, infelizmente. Se você me perguntar da educação da Caruaru, né, propriamente dito, no aspecto de municipal, eu consigo encontrar muitas dificuldades, não é? Porque assim, Alisson, no ambiente acadêmico, a gente consegue se adaptar melhor. Porque, querendo ou não, aquele adulto, aquela pessoa que está fazendo uma faculdade, ela tem essa facilidade. Isso vai ajudar, de uma certa forma. Mas para quem é da rede, que depende da educação pública, nem todo mundo tem condições. Então, é muito diferente o tipo de danos que a gente está tendo. Aqui em Caruaru, em especial, a gente está com uma dificuldade muito grande também no envolto desse problema da educação. Porque, veja, a gente tem o problema de não ter a aula ainda, que já é um problema. A gente tem professores da rede que tem que se adaptar, não é? Tem que se adaptar a essa tecnologia, e muitos não estavam adaptados. Então, foi uma luta, uma corrida contra o tempo. E a gente tem um outro problema muito grave, que até nesses dias eu gravei um vídeo e coloquei nas minhas redes, né? Eu fiquei muito indignada e gravei, porque quem trabalha na educação, hoje em dia eu não trabalho mais na educação básica, mas eu já trabalhei, né? Já trabalhei alguns anos aqui no município. Então, quem trabalha na educação básica sabe que a merenda escolar, ela é para muitas crianças, não é? Se não a maioria, a principal refeição. Eu mesma já tive diversas situações as quais eu perguntava ali para as crianças: por que vocês estão comendo tão rápido? Às vezes eles comiam muito rápido e queriam repetir logo, e eu falava para eles: tem calma, não é? Não come tão rápido. E diversas vezes eu já escutei deles: tia, a gente come rápido, eu estou comendo rápido para poder repetir, para não acabar, porque em casa eu não tenho. Então, ali é a principal refeição para muitas crianças. Em Caruaru, a gente está com um problema gravíssimo, que é a não entrega do kit merenda. Veja, a gente teve a entrega do kit merenda, mais ou menos com 10 dias da pandemia, e aí as famílias receberam, né, a família do aluno da rede municipal recebeu ali o kit merenda, e depois não recebeu mais. Já, se eu não me engano, está chegando perto de 100 dias. Ou é 95 ou é 96 dias. Está mais ou menos por aí. Está chegando perto de 100 dias. Veja, fome não espera. E aí, além da gente enfrentar a dificuldade, não é, de não ter a aula da forma como deveria ter, porque a aula ela é composta por minutos, né? As crianças estão acompanhando através da TV e tem aquele cronograma de aula e de horário de acordo com turma. E aí já não é uma estrutura grande, porque foi uma adaptação. Então, ela já não está tendo a aula como ela merecia ter, e aí ela também está passando por dificuldade. A gente tem relatos de famílias. Essa semana eu ouvi um relato de uma família que muito me entristeceu, que foi o que me motivou a gravar o vídeo. Não é? A família, a mãe estava a ponto de cometer suicídio, porque ela não tinha o que dar aos seus filhos. Então, assim, a gente fica muito impactado com os problemas que a própria pandemia faz e também os problemas, as consequências de uma gestão ineficiente. Porque o kit merenda não chega, o Ministério Público já entrou com a ação, deu 24 horas para entregar, já teve licitação feita, acabou com a licitação, aí fez outra licitação, resumindo a história, não chegou o kit merenda, muitas famílias estão sendo penalizadas. E aí não dá para a gente falar, não é, de educação, não dá para a gente falar de aula de qualidade, não dá para a gente falar de uma estrutura em estado pandêmico se a gente não dá o básico, que é a comida. Sem dúvida. Isso é uma situação complicada porque o dinheiro está vindo, né? Não está tendo aula, não está tendo gasto com transporte, não está tendo gasto com a iluminação pública das escolas. O que é que custa? Né? Aqui a gente, na nossa região, também tem o prefeito de Jataúba, que também não entregou, né, o kit de alimentação. Disse ele que não tinha condições, mas o dinheiro está em caixa, o dinheiro está vindo. O Ministério da Saúde está mandando. Então, prefeita, né, fica aí o apelo também da gente, né, que de certa forma também tem uma audiência boa aí dentro da cidade de Caruaru e nesse momento compartilhando essa live. Entrega o kit merenda, que custa, né? O dinheiro não está vindo, o MPPE não já ajuizou a senhora para você entregar o kit de alimentação, né? Faça isso. Está mexendo com pessoas, Nayara.
né? Depois tá aí, Deus livre, crianças morrendo de fome, porque tá Sim, parado, o povo não tá trabalhando, não tá ganhando dinheiro. E aí, se não tem o que comer, como é que fica a situação? E aí, quando morrer, de quem é a exatamente. culpa? De quem é a culpa quando morrer? Complicada essa situação. Acho que você que está se colocando aí à disposição, os vereadores de oposição, né, devem acompanhar isso também. Eu não digo nem de situação, porque as situações são muito lagartixa. Só balança a cabeça e diz que está tudo certo. Então, vocês devem São poucos acompanhar, também, né? né? Os deputados aí, o delegado Lessa, né, os outros deputados são oposição, acompanham essa Sim. situação, que isso é lamentável, deplorável, essa situação vinda do município, da importância, do tamanho, do significado que tem para essa nossa região, que é Caruaru. Acho que Caruaru deveria ser um exemplo, um modelo a ser seguido por Santa Cruz, por Toritama, né, por São Caetano, por Agrestina, porque é a maior cidade, é a capital dessa região nossa, a capital do Agreste. Então, Isso. não tem porquê Caruaru ir na contramão do que deve ser feito, do que deve ser implantado e planejado, né, para as nossas crianças pensar no futuro. Né, E o que a porque, como, gente vê, Alisson, desculpa até te atrapalhar, mas a à gente vontade. vê é muito um do discurso, entre os discursos, né, mais fortes da gestão aqui, sempre foi transformar pela educação. Então, a gente tem visto algumas escolas, de fato, receberam reformas, estão bonitas, né? Hum, Tem creche que também recebeu reforma. A parte estrutural de pintura, de troca de mobília, em alguns lugares a gente tem visto. Mas nós sabemos que a educação ela não é feita somente com a parte estrutural. A educação ela é feita principalmente em valorização dos professores, né, que estão aí clamando entre a gestão e sai gestão há anos, não é, por condições dignas de trabalho, um plano de cargos e carreiras, que inclusive também foi promessa de campanha em sentar com os professores e elaborar um plano de cargos e carreiras, e não teve. E aí a gente tem agora, diante desse estado de pandemia também, a questão da falta do alimento das crianças. Não é? É responsabilidade do município essa fase pré-escolar, essa fase inicial ali até o fundamental. Então, as crianças estão totalmente desassistidas, porque já vem a dificuldade da pandemia, vem a dificuldade de ter que ficar numa condição de isolamento, né? Perdeu também a parte recreativa, perdeu o alimento também, é desumano, porque comer é o básico. Então, como é que não chega esse kit? Não é? Muitas mães têm reivindicado, inclusive eu vi bastante nas redes sociais, não é? As mães falando, porque como a gente está no período se aproximando dos prazos eleitoral, a gente tem algumas ações da prefeitura que tem que ser feita, não é? Tem que ser feitas dentro do prazo para lá na frente não ter problema. E aí, sim, se eu não me engano, foi ontem ou hoje, eu não sei a data exatamente, onde a prefeitura teve que entregar as mochilas e o fardamento, para não caracterizar a entrega fora do período. E muitas mães estavam muito revoltadas com isso, falando que elas não queriam receber nem mochila, nem fardamento, elas queriam receber o kit merenda. Porque, de fato, estão passando necessidade, estão passando fome. Porque, olha, uma coisa é quem é assalariado, que não perdeu o seu emprego, não é? Está aí ainda trabalhando, mesmo diante da dificuldade, mas todo mês chega ali o dinheirinho e consegue manter a família. Outra situação é o feirante, é o ambulante, é aquela pessoa que ela sai para trabalhar e ela ganha o do dia. Ela ganha, ela recebe para o dia, ela ganha naquele dia para comer naquele dia e alimentar a família. A gente teve um período muito prolongado da cidade fechada. A cidade fechou dia 23 de março, veio reabrir agora, segunda-feira. Inclusive, reabriu num momento em que a gente está num pico de contaminação, porque a economia não aguenta mais. Não adianta mais a sim, gente falar, fique em casa. Fique em casa como, minha gente? O povo está passando fome, está passando dificuldade. Então, completou verdade. muito tempo dentro de casa, muito tempo. Caruaru já tem uma média de 5 mil pessoas demitidas, né? 5 mil desempregados nesse prazo aqui, que a gente falou de 23 de março até agora. Então, muita gente com dificuldade financeira. A gente pode contar com a boa vontade das pessoas, a gente tem pessoas muito voluntárias,
A gente tem aquele projeto Transforma, que é um projeto nacional, não é um projeto da prefeitura. Então, o Transforma Caruaru é um projeto de uma rede de solidariedade, onde muita gente doou, muita gente participou, chegou muita cesta básica, ainda tem chegado, né? Kit de limpeza, cesta básica, enfim, muita coisa para dar um suporte. Mas ainda é pouco, porque num momento de pandemia, num momento grave, até aquela pessoa que quer doar, ela está passando por dificuldade. Então, é um momento que o poder público tem que atuar. É na dificuldade que a gente vê o bom líder. Né? É no momento da dificuldade que a gente vê quem tem capacidade administrativa. E Caruaru, infelizmente, não tem sido essa cidade de referência que você falou. Né? Era para estar dando um show aí. A gente tem exemplo perto da gente, como Petrolina, né? Dando um show de testagem em massa, dando um show de administração, de leitos de UTI. Caruaru veio ter leito de UTI ontem, que foi anunciado, veja, 4 meses depois de muita gente cobrar, dos deputados cobrarem, da população cobrar, de muita gente cobrar, cadê as UTIs para dar um suporte maior na questão do Estado. E aí ontem que veio inaugurar e que teve uma ampla divulgação, 4 meses depois. Então, isso leva a gente a acreditar que a gente está muito inferior ainda, a gente está muito devagar. Eu tenho a impressão, Alisson, que a gestão ela é muito reativa. O que é uma gestão reativa? Ela reage quando pressiona ela. Então, pressionou, o povo começou a cobrar, ela reage. Mas se não tiver cobrança, ela não reage, vai levando. Então, ela é reativa, não é? Agora a gente está cobrando kit merenda. Muita gente cobrando, tem sido uma verdadeira mobilização, as pessoas pedindo, porque a gente não está falando de um dia, a gente não está falando de uma semana, a gente está falando de 100 dias praticamente, é muito tempo. E aí temos esperança, né, que com uma gestão reativa, a gente vai ter a entrega desse kit nos próximos dias, é o desejo da gente. Nara, para a gente caminhar aqui para a pauta política, né? Eu queria ver a sua opinião, eu queria que você falasse um pouco mais. A gente pincelou no início dessa live, né? Mas a pauta da mulher, a participação da mulher na política é algo muito importante. Eu fiz um editorial, destaquei o nome de algumas, o seu estava lá no meio, né? Ontem a gente conversou com a deputada Alessandra Vieira, ela falava sobre essa importância, o PSDB aqui em Pernambuco terá mais de 150 candidatas a vereadora, né? E o PP também tem se organizado nesse sentido. Eu conversei com o Lula da Fonte, o filho do Eduardo, né? Você que é filiado ao PP, e ele me falou da preocupação que o partido tem, né, em fortalecer também a mulher, né, dentro dessa sigla. A atenção que eles têm também dado à mulher é muito grande para que essa igualdade no meio político ela aconteça de fato e de direito. Eu queria saber a sua opinião a respeito da participação da mulher na política, do quanto vocês sofrem de preconceito ainda, do quanto vocês têm que se engajar para mostrar que também tem vez, que também tem voz. Isso é lamentável, porque a gente já teve uma presidente mulher. Se foi boa, se for ruim, isso aí é outra história. Isso aí não cabe ao julgamento nesse momento. Eu quero dizer que a gente, do cargo mais importante do nosso país, tivemos uma mulher já. Então não cabe ainda esse tipo de pensamento, de preconceito, de machismo, né, implantado aí na cabeça de muitos idiotas. Desculpe até a expressão. Queria ver sua opinião. Veja bem, Alisson, como a gente falou, né, a gente vem falando aqui ao longo da live, é um ano diferente e acreditamos que a gente vai ter a figura da mulher ela mais presente dentro do ambiente político, inclusive aqui de Caruaru. Existe o machismo? Existe. Né? A luta é por igualdade de direitos. Não é uma luta, eu falo muito isso, não é uma luta por prioridade. A mulher tem que estar melhor do que o homem, ou então a mulher vai governar melhor do que o homem. Isso não existe. Não é? O que vai fazer a população entender que alguém governa bem ou não é a prática dessa governança. É ali o dia a dia. Então, a gente luta, né? Eu também luto, muitas mulheres lutam, muitos homens lutam também por essa igualdade. E aí, eu posso pegar até um exemplo besta. Assim, nesses dias, eu vi uma enquete sendo lançada, não é, de candidatos a vereadores, pré-candidatos a vereadores aqui de Caruaru. E aí, a primeira enquete que foi lançada só tinha homens. Só tinha homens, não tinha mulheres. E aí, eu vi que muita gente conversou falando, comentando ali, cadê as mulheres? Caruaru não tem não, pré-candidata. Muita gente falando, porque tem muita pré-candidata aqui em Caruaru. E aí depois entraram, né, em outras enquetes foram entrando a figura da mulher.
Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, historicamente, existe a ideia, né, que foi firmada de que a mulher ela não é capaz de competir de igual. Né? Então, você é um pré-candidato, eu uma pré-candidata, por exemplo. Então, é mais fácil eu competir com outra mulher. Eu e outra mulher, a gente competir pelo aquele espaço. Porque eu e você, a gente não teria condições de competir, porque eu sou mulher e você é homem. Então, isso a gente tem que desconstruir. Né? O fato de ter tido cotas, né, fantasmas, durante muitos anos, onde aquilo ali era somente um protocolo para poder aquele candidato poder competir. Aquela legenda ser feita de forma apta a competir. Isso tem acabado. Tem acabado por vários motivos. Tem acabado porque existe esse protagonismo sendo trabalhado, cada vez mais a ideia da mulher, não é, em todos os setores, tem sido muito trabalhado no Brasil. Tem acabado porque a fiscalização também tem aumentado. Esses famosos, né, essas famosas candidatas laranjas, a gente tem visto que a fiscalização tem batido em cima, de fato, para ver se são candidatas mesmo ou se o nome está ali somente para constar. E a própria política que tem se renovado. Por mais que a gente ache assim, não, a política ainda está longe de renovar, está longe da gente ter uma nova política, mas a gente consegue ver do pleito anterior para esse de agora que já houve uma grande renovação. E a tendência é que vá renovando. Né? Caruaru tem uma que foi inclusa. Nesse próximo pleito é provável que a gente tenha mais, não é? Não propriamente que seja ela, mas que outras também possam fazer parte. Então, é um desafio muito grande? É, porque toda quebra de estrutura, ela leva um tempo. Toda quebra de sistema demanda muito esforço, muito desgaste da própria compreensão. Mas por que é importante a gente ter as mulheres participando da política? Não apenas como coadjuvantes, mas como protagonistas também. Não é? Por que é importante? Porque a gente tem que ter um equilíbrio. Veja, se a gente for bater, ter um diálogo, se a gente for avaliar, existem questões específicas da mulher que outra mulher vai compreender melhor. Mas se a gente for falar questões de maternidade, sabemos que boa parte da população daqui de Caruaru, por exemplo, é composta por mulheres. Então, mulheres, elas são a maioria votante da cidade. Né? Mais da metade, né? Um pouco mais da metade, é composta por mulheres. Mulheres também em idade fértil. Por que eu estou dizendo isso? Porque são mulheres que vão utilizar o serviço público de maternidade, de pré-natal, de pós-parto. Então, se a gente tem representatividade ali na Câmara de Vereadores de mulheres, essa pauta certamente é uma pauta que será discutida, porque ela consegue entender a importância de um pré-natal, de uma maternidade, de um pós-parto, de criação de filhos. Então, por isso que é importante equilibrar essa Câmara. E isso eu só estou dando um exemplo, são diversas áreas. Não é porque a gente luta por superioridade, é a igualdade. Não é? Eu sempre falo muito de maternidade, e dei esse exemplo, porque a minha área de especialização é ginecologia e obstetrícia. E aí eu falo muito de mortalidade materna e de parto. Se a gente for olhar aqui para Caruaru, a gente tem uma maternidade totalmente acabada, tanto municipal como estadual. As duas, elas não comportam a demanda. Então, qualquer intercorrência, qualquer dificuldade que a mulher venha ter no momento do parto, no momento de parir, ela é transferida para Recife. Ou então para a cidade mais próxima que tem uma estrutura. Então, é inadmissível. Veja, uma cidade do tamanho de Caruaru. Onde estão, né, os representantes, aqueles que são responsáveis por fiscalizar, que não estão fiscalizando o funcionamento da maternidade municipal? Onde estão? Não, estão ali preocupados em troca de nome de rua, em arrumar o buraco, o calçamento. Então, a gente tem que ampliar a visão da gente. A gente cobra muito do gestor principal, mas a gente também tem que lembrar que a gente tem que ter fiscais da gestão. A gente tem que ter pessoas também ali para levar projetos de lei e não somente ficar nessa velha política. Então, acredito demais que a gente vai ter a renovação que a gente está falando aqui e acredito na importância da gente ter a mulher. E não é discurso, Alisson, de feminismo, não é discurso disso. É discurso de igualdade. Igualdade. Você tem um olhar diferente do meu. Eu tenho um olhar que você não tem. Então, a gente vai unir diferentes tipos de visão
não é? Tanto do homem como da mulher, questões específicas para a gente poder ter uma Câmara equilibrada. No mínimo a metade, né? Se a gente tivesse ali metade mulher, metade homem, a gente acho que já teria avançado em algumas situações aqui de Caruaru. Eu não tenho dúvida disso. Nayara, obrigado pela tua participação. Os 50 minutos de live. Agradeço demais por esse momento, né? Desejo muito que a Câmara de Caruaru ela se qualifique, né, em termos de formação, de pensamento, né, que amplie o debate, seja ampliado esse debate, né, que você tenha sucesso, viu, na sua caminhada, o seu delegado, e todos os outros que vão participar. O povo é quem vai decidir aí. Agradeço a todos que estão nos assistindo, que sigam o nosso blog, né? A gente fazia blog há um tempo, parei, agora nesse processo de pandemia, mais uma coisa boa que ela me trouxe foi a garra, a força, a vontade de reativar esse meu trabalho, né? E, enfim, agradeço demais a sua participação e desejo toda a sorte do mundo para você, viu? Ô, Alisson, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né, a abertura aqui do ambiente do blog para a gente poder debater um pouco. Me coloco à disposição, né, para outras pautas, outros momentos. Queria agradecer também, né, o pessoal foi interagindo aqui, o Caio Sim, Souza, Anderson Carvalho, o Mário Disnart, que é um amigo muito querido, você citou no começo da live, eu gosto muito dele, né, tem feito um bom trabalho. A Lara Lopes, que é professora universitária, é muita gente, né, eu tenho medo de esquecer. A Wilma, não esqueça o o Diego, não, viu? Não, não posso esquecer dele. Estou vendo Diego aqui, né, falando do apoio dele, né, o Evandro Souza, muita gente que está aqui, interagiu com a gente. Queria agradecer todo mundo, né, foi muito bom estar comigo e muito obrigada. O blog também está à inteira disposição sua, também de todas as outras pessoas de Caruaru que pretendem disputar um cargo, né? A gente, obviamente, como eu disse ao delegado, a gente não tem nenhum político que a gente, sei lá, tem uma... Admiração a gente tem, né? Mas que a gente tem ele como de estimação aí no município. Muito pelo contrário, a gente quer levar um trabalho imparcial, né? Levar essa live para todos aquelas pessoas que forem alcançadas aí de Caruaru e aí o povo que decida, né? O povo que faça a melhor decisão. E eu torço muito por você, viu? Eu espero que se Muito o povo de obrigada. Caruaru, isso aí é um pensamento meu, né? Se o povo de Caruaru decidir por você na eleição e lhe der um voto de confiança, tenho certeza que será de grande importância para os próximos 4 anos da Câmara dos Vereadores. Obrigado novamente e disponha sempre desse espaço, né? A assessoria sua pode passar o nosso contato e a gente está à total disposição para replicar qualquer tipo de conteúdo.